Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, vamos lê-la em nome de Jesus. Aquieta teu coração. Deixa o Espírito Santo envolver a tua mente agora. Junta aí com a sua família e vamos adorar ao Senhor. Abra a sua Bíblia em Salmos. Salmo 9, dois versículos apenas, 9 e 10. Na minha versão diz assim: O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgios em tempos de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Quando Davi escreveu esse salmo, ele sabia e vivia o que ele estava escrevendo aqui, porque no versículo 10 ele coloca que quem conhece o teu nome confia em ti. Você só pode confiar em alguém se você o conhece, se você tem intimidade, se você está perto, se você convive com essa pessoa. E ele vem com uma verdade maravilhosa do caráter de Deus, que ele diz: pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. E nessa noite nós vamos buscar esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, esse Deus que não nos abandona em nenhum momento. Não abandonou a mim, não abandonou a nós e não vai abandonar você nessa noite. Que você coloque o teu coração realmente por inteiro nessa noite para buscá-lo. Permita que o Espírito Santo encha você, guie você hoje à noite para que você realmente encontre esse abrigo, esse refúgio, esse abraço do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer nessa noite por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito por nós, através de nós. Como diz Davi, Senhor, no Salmo 9, obrigada, porque, Senhor, o Senhor tem se permitido conhecer, Senhor, através da tua palavra. E tem, Senhor, estado conosco e não nos abandonou nenhum segundo sequer durante esse tempo todo que nós estamos passando. Então, que nessa noite o nosso coração realmente, Senhor, possa ser envolvido pela tua palavra. Que a nossa mente, Senhor, possa realmente ser cheia do Espírito Santo, para que nós possamos te conhecer cada vez mais e prosseguir em te conhecer dia após dia, até o Senhor voltar. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo no nosso coração, seja bem-vindo nesse lar que nos assiste. Senhor, que não seja só mais uma transmissão, mas que seja um culto, que seja um momento de adoração, de louvor ao teu nome, em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Inunda-nos de ti, Senhor. Não há nada igual a ti, Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, não há nada igual a ti, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar,
esperança viva. Tua presença, Tu és o Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, eu provei e vi de Ti, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença vem sobre nós, Espírito Santo. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Queremos provar da Tua presença, Espírito. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade.
Comece a pedir ao Espírito Santo para te inundar agora, querido. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa Ele tomar conta da tua casa. Porque nós cremos que o Senhor está aqui. O mesmo Deus que está aqui está aí no teu lar, está aí na tua casa. O mesmo Deus de milagres. O mesmo Deus que abriu rios no deserto. O mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que salva, que muda a história, que faz recomeços. É este Deus que nós adoramos nessa noite. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, mudando destinos. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, operando milagres. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, transformando nossas vidas. Adoro a Ti, adoro a Ti. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, curando multidões. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, restaurando corações. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, transformando histórias. Adoro a Ti, adoro a Ti. Declare junto conosco. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Me sustenta até quando não vejo,
me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, declare, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, declare, luz na escuridão, declare, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Não há outro como tu, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, porque não há nenhum outro nome como o teu nome, Jesus. Não há ninguém como o Senhor, ninguém como o Senhor, ninguém. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar, o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos vêm, e em seu nome os mortos vivem. Só há um nome, Senhor. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome
pode declarar que há poder nesse nome? Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, Declare. libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Obrigada, Jesus. Nós cremos no poder do teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Olá, família. Graça e paz. Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos em o nome de Jesus. Se nós não nos reunirmos em nome de Jesus, não há o porquê estarmos aqui. Amém? Precisamos sempre nos reunir como igreja. E a igreja, quando se reúne, ela se reúne em nome de Jesus. Então, quero continuar esse tempo de adoração com você. Você estava aí louvando, adorando, cantando. Nós queremos continuar agora esse tempo de adoração. Ali na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, onde nós estaremos entregando ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. Filipenses, capítulo 4, diz assim, no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Agora no versículo 9. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso o quê? O que aprendeu, o que recebeu, o que ouviu e o que viu nele. A igreja estava vendo Paulo como um exemplo. Então, Paulo está se fazendo como um exemplo para aquela igreja de Filipos, dizendo, então, tudo que vocês aprenderam de mim, receberam de mim, ouviram de mim, viram em mim, tudo isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. E aqui no capítulo 4, na primeira parte até o versículo 9, são diversas recomendações de Paulo de como se comportar, né, de como agir, de como ser diante do Senhor, tanto que o versículo 4 ele diz para nós nos alegrarmos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O verso 6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente concedidos diante de Deus, conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E ele vai trazendo algumas recomendações, e nesse final da primeira parte ele está dizendo, olha, tudo que é verdadeiro, que é honesto, tudo que é justo, tudo isso, se você vê alguma virtude, algum louvor, pensa nisso. E não somente pensar, mas depois o verso 9, ele encerra em praticar.
o que viu, o que aprendeu, o que recebeu, o que ouviu dele, pratica. E é isso, queridos, que Paulo quer nos ensinar, resumindo nesses 2 versículos. Nós temos que pensar aquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, que é justo, mas temos que praticar também o que nós vemos na palavra, o que nós recebemos pela palavra, o que nós ouvimos da palavra de Deus, o que nós realmente recebemos da palavra, praticar. Você praticou agora a sua adoração, em cantar louvores ao Senhor, adorando ao Senhor, você está praticando aquilo que a palavra nos ensina. E todas as vezes que você participa de uma reunião, de um culto, creio eu que você pega aquilo que você recebeu e vai praticar aquilo que você ouviu, porque a Bíblia diz que se você ouve e não pratica, você é uma pessoa negligente, uma pessoa que olha o seu rosto no espelho, olha por um tempo, contempla por um tempo, vira as costas e não se lembra mais do que você viu. E é isso, que se você realmente olhar a palavra, ver a palavra, pensar a palavra, receber a palavra, ouvir pela palavra, e não pratica, você é negligente. Mas quando eu pego tudo isso, penso em tudo isso, vejo que há virtude, vejo que há louvor, eu começo a praticar. E eu começo a receber aquilo que Deus tem para a minha vida. E nesse momento onde nós entregamos ao Senhor, colocamos em prática o que estamos ouvindo. Porque a Bíblia diz, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor, se não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção que dela vos advenha a maior abastança. Então eu pego isso e pratico. Você vai estar praticando agora, apontando aqui a câmera do seu celular para o QR Code, vai estar passando para você também os dados bancários da igreja. Você que está já habituado com o Pix é o CNPJ, tira um print da tela aí, nós vamos mudar esse negócio aí, vamos colocar algo mais simplificado para você, mas é o CNPJ da igreja. Você que está ali no caixa eletrônico, na casa lotérica, ou aqui presencial aos domingos, passando o seu cartão, eu quero abençoar você da mesma forma, e que você continue praticando isso, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que essa porta continue aberta e o Evangelho de Cristo continue sendo pregado, para que as pessoas possam receber, se arrepender, se converter, serem salvas pelo poder da palavra. Amém? Que você seja, nesse momento, um instrumento de Deus para abençoar as outras pessoas. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua verdade, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu ensino, obrigado por aquilo que o Senhor realmente tem feito em nossas vidas. E neste momento nós entregamos os nossos dízimos e ofertas em obediência à tua voz, em obediência à tua palavra. Abençoa a vida financeira, material, Senhor Deus, a vida de cada um deles, o trabalho, a empresa. Que haja a prosperidade do Senhor na vida de cada um deles por estarmos obedecendo a tua voz, daquilo que ouvimos, vimos, entendemos, recebemos pelo ensino da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, glória a Deus, amém por isso. Vamos para a palavra do Senhor, que você possa abrir a sua Bíblia, ali no Evangelho de João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, somente o versículo 33 como base daquilo que nós vamos conversar nesse dia. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, um texto conhecidíssimo, um texto que você lê, relê, entende, sabe, decor, mas eu quero falar um pouco do contexto de João capítulo 16, esses 33 versículos, o porquê que Jesus ele chega a esta conclusão e diz aquilo que ele está dizendo aqui. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33 diz, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Tem uma outra tradução que você possa estar lendo que diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem, eu venci o mundo. E aqui Jesus encerra a sua fala no capítulo 16 e depois o 17 vem a oração intercessória, né, a famosa oração de Jesus por nós, né, orando naquele momento pelos discípulos, pelo povo, pela nação, mas também a oração de Jesus é por cada um de nós.
Mas aqui no capítulo 16, se você voltar o contexto, né, se você voltar todo o texto e ler todo o texto, convido você a ler, isso pode realmente fazer diferença na sua vida, se você deseja se alimentar mais da palavra. Você vai ver que aqui Jesus está falando sobre a missão do Consolador. Ele já está falando para o seu povo, falando para os seus discípulos, que ele estava já praticamente de partida. Ele já estava prevendo e avisando, né, deixando os seus discípulos precavidos para aquilo que haveria de acontecer. E ele vai falando, ele já começa o versículo 1, eu vos tenho falado essas coisas, para que não tenhais motivo de tropeço. Ele começa a discorrer o texto. Ele vos expulsarão das sinagogas, chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus, e farão isso por não conhecer o Pai nem a mim, mas eu vos tenho dito essas coisas. Ele começa a falar, eu vos tenho falado, eu vos tenho dito, eu estou te avisando. E ele vai dizendo, vai falando e vai dando algumas instruções, né? Eu vos tenho dito essas coisas a fim de que quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque eu estava convosco. Então Jesus está falando sobre a sua presença fiel, sobre a sua presença real. Aí depois ele vai discorrendo, no verso 7 ele diz, todavia, digo-vos a verdade. Ele vai trazendo e realmente prevenindo os discípulos daquilo que haveria de acontecer. E no verso 7 ele diz assim, olha, se eu não for, ele diz assim, todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso bem ou para o vosso benefício que eu vou. Porque ele está dizendo que ele vai voltar para o Pai. E se eu não for, o Consolador, né, o Paracletos, não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus está dando algumas instruções realmente para os discípulos. E ele vai discorrendo todo o texto, é muito interessante você ler. Eu não quero me deter no texto completo, mas eu precisei ler o contexto para estar ministrando com você aquilo que eu quero realmente conversar nesse momento. E ele encerra a fala dizendo, olha, eu vos tenho dito, ele começa o texto no versículo 1, eu vos tenho falado, ele termina o texto dizendo, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim, porque ele vem trazendo algumas instruções que vão trazer algumas aflições para as pessoas aqui neste mundo. E queridos, o que mais nós vivemos nesse mundo são aflições. São circunstâncias adversas, circunstâncias contrárias, circunstâncias onde as tempestades vêm, as crises estão instaladas, e Jesus vem trazendo algo para nós, de que mesmo diante dessas aflições, eu preciso achar nele a paz. Mas não a paz que o mundo dá, a paz que Jesus dá, e a paz que Jesus dá independe de circunstância. Independe de uma crise, independe de um problema. A paz que ele dá é a paz que vem do trono de Deus para as nossas vidas, independente daquilo, porque ele não muda. A sua palavra não muda. O seu coração não muda, o seu desejo não muda, o seu amor por nós não muda por aquilo que estamos vivendo. E ele está dizendo aqui, o verso 32, está próxima a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Ele está dizendo, olha, e ele encerra o texto. Então eu estou dizendo para vocês essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, daqui a pouco vai chegar a hora que eu vou ficar sozinho, vocês vão me abandonar. E realmente Isaías já falava que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas se dispersariam. E realmente foi o que aconteceu. Quando Jesus foi pego ali, realmente no monte, foi levado para o sumo sacerdote, para ser julgado, todos os discípulos o abandonaram, inclusive Pedro. Só ficou João aos pés da cruz e as mulheres. Então Jesus está dizendo, mas olha, eu não estou só, o Pai está comigo. Aleluia. Então, queridos, Jesus está nos ensinando e mostrando para que nós possamos olhar para Ele, de que como Ele não estava só, nós também não estamos só. Não estamos só. E aí me vem um tema nessa mensagem. Para que tantas aflições?
para que tantas aflições na minha vida? Para que tantas aflições que eu estou vivendo, eu estou passando? E, queridos, é muito comum no meio evangélico ouvir pastores que desprezam esse comunicado de Jesus. Sabia disso? Você ouve muitos pastores desprezarem esse comunicado de Jesus por não ler um texto e começam a pegar versículos fora de contexto, isolá-los e desprezar tudo isso, né, os 32 versículos anteriores. E eu não posso pegar o versículo 33 desprezando 32 para trás. Muitos chegam até, queridos, a afirmar que a vida do cristão deve transcorrer sem nenhuma dificuldade e que tudo que lhe vem afligir é consequência de pecado ou de ação demoníaca. Amém? Essa teologia barata, essa teologia triunfalista, né? Essa teologia que nós chamamos agora teologia do coaching, é isso. É você descobrir o seu potencial, é você descobrir quem realmente você é em você, não quem você é em Deus. Mas essa teologia ensina você a descobrir quem você é em você. E Cristo sai do centro e você fica no centro. Isso é um perigo. E você despreza dizendo que tudo que você está vivendo é consequência de pecado ou uma ação demoníaca, as aflições, as consequências de tudo isso. Amém, queridos? Eu quero que você entenda em nome de Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o nosso centro. Nós não somos o centro de Jesus, como uma pessoa está dizendo por aí. Nós não somos o centro de Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o Cristo. Jesus é a palavra. E ele disse que nós, sim, diante de tudo que estamos vivendo, teríamos aflições, teríamos realmente circunstâncias adversas, seríamos afligidos, passaríamos por sofrimentos. Mas ele diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o sistema, ele venceu Satanás. Ele já está colocando esse vencer o mundo no futuro, em um futuro a qual ainda não havia acontecido. E deixa eu dizer algo para você, se você quiser marcar, isso pode fazer sentido para a sua vida em algum momento. O passar por aflições não afetam as nossas promessas em Deus. O passar por aflições aqui na terra não anula o meu propósito em Deus, ou o propósito de Deus na minha vida. Então, entenda que nem tudo é demônio, nem tudo são consequências de pecado. Se há pecado, confessa, porque a Bíblia diz nesse mesmo texto que ele enviaria o Consolador e nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Quer ver só o texto? Você volta lá no versículo 8 diz, quando o Consolador, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o verso 9. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Se há pecado, confessa, queridos. Entenda isso em nome de Jesus, amém? Agora, se você voltar comigo ali em Lucas, no capítulo 3, volta um pouquinho comigo a sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 3, no versículo de 1 a 4, você vai ver algo interessante na vida de João Batista. A palavra diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, governante da Galiléia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia, e de Traconites, e de Lisânias, governante de Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse ano, que ano? No 15º ano do reinado de Tibério César. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no palácio. Está escrito palácio aí na sua Bíblia? Não, queridos. A palavra está dizendo que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Veio onde? No deserto.
E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Aqui esse texto está relatando que o Senhor trabalhou na vida de João Batista fora do palácio. O Senhor trabalhou na vida de João Batista no deserto, para que as boas novas de arrependimento fossem proclamadas para todo aquele que nele cresce. Nele onde? Na palavra, não em João Batista, mas nas boas novas de Cristo. A Bíblia não diz que João passava pelo deserto de vez em quando, mas a Bíblia diz que ele vivia, ele habitava no deserto. E o resultado de viver uma vida no deserto para João Batista foi que a palavra de Deus influenciou toda uma geração. Depois você continua o texto. Qual era a declaração de João durante a sua vida no deserto? Só uma: proclamar a palavra de Deus. Quer outro exemplo? No mesmo livro de Lucas, capítulo 4. A tentação de Jesus. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada. Nesses dias teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito. Ele vem com Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foram entregues, e a dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito. Ele entra com Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Em seguida levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ele está citando, Satanás está citando Salmo 91, versículo 11 e versículo 12, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito ou dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até uma ocasião oportuna. Deserto. Observe, queridos, que uma vida no deserto, quando você passa pelo deserto da crise, como estamos falando, pelos problemas, pelas adversidades, pelas aflições, na medida em que nós estamos passando por isso, a carne enfraquece, mas o espírito se faz forte. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que por 40 dias Jesus foi tentado no deserto e sem comer nada, ele teve fome, ou seja, ele matou a sua carne, ele sacrificou a sua carne, ele deixou de comer uma comida para saciar a tua carne, o seu desejo, a sua fome, para fortalecer o seu espírito, porque se ele estivesse saciando a tua carne no deserto, ele seria vencido por Satanás. Ele estava com a palavra viva no seu coração, estava com a palavra na ponta da sua língua, e todas as vezes que o diabo vinha, ele contra-atacava, e nós só vencemos as aflições, queridos, através da palavra de Deus. Então, os desertos das nossas vidas, as crises e as aflições, elas vêm para realmente enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Abre comigo em Jeremias, capítulo 18, por favor. Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Abre lá um texto comigo. Versículo 1 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Aonde, queridos? Na casa do oleiro.
Por acaso não poderei fazer eu de vós, como fez o oleiro à casa de Israel? Declara o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, é necessário que nós passemos pelo deserto, passemos pelos vales, para que sejamos moldados como vasos de barro pelas mãos do Senhor. E enquanto o vaso, queridos, não está de acordo com a vontade do oleiro, ele continua moldando. Ele continua moldando, ele molda por fora. Antes do vaso ir para a roda do oleiro, ele amassa aquele barro para tirar todo o oxigênio, toda a bolha de dentro do barro. Então ele vai amassando. Já passou por isso? Vai amassando, vai tirando todas as bolhas. E quando ele tira, ele coloca na roda. E ele começa a passar a sua mão. E a mão do oleiro é uma mão áspera. E ele vai moldando o vaso de acordo com a vontade dele. E quando ele começa a moldar, ele começa a fazer a parte de dentro. Então ele enfia a mão por dentro. Imagina, queridos, a mão de Deus entrando dentro de nós e arrancando todo o excesso de barro, arrancando toda a natureza da carne, arrancando toda a pecaminosidade das nossas vidas. Ele vai passando a mão por dentro e vai limpando as nossas vidas. Mas se realmente o vaso não está de acordo, ele amassa de novo e faz novamente. Quando o vaso está de acordo, para onde o vaso vai? Para curar? Para o forno. E o vaso, para ser curado, ele precisa ir para um forno em alta temperatura, porque senão ele estraga. Então os desertos, as aflições, as crises, são realmente para que sejamos moldados pelas mãos do Senhor, e esse fogo que aquece realmente vai nos fortalecer cada vez mais, porque quando o vaso ele sai de um forno bem quente, ele está totalmente fortalecido para que ele possa receber o conteúdo que é algo precioso dentro daquele vaso. Ah, meu Deus! Então as intempéries da vida vêm realmente para nos fortalecer, queridos. E o que acontece com aqueles que passam pelo deserto? A primeira coisa que acontece quando nós passamos pelo deserto, para você entender para que tantas aflições. Eu vou mostrar para você agora para que nós passamos por tantas aflições, para que nós enfrentamos tantas crises, para que nós enfrentamos os problemas. Primeiro, se você quiser marcar, tornamo-nos pessoas mais sensíveis à voz do Senhor. Lembra de Jesus? Lembra de João Batista, capítulo 3 de Lucas, Jesus, capítulo 4 de Lucas? Nós nos tornamos pessoas mais sensíveis, porque a carne enfraquece e o Espírito se fortalece, e o Senhor só fala conosco através do Espírito, não da alma e nem do corpo. E é por isso, queridos, que essa teologia do coaching pira, porque você não tem que descobrir quem você é em você, você tem que descobrir quem você é em Deus, e para isso você tem que enfraquecer a tua carne, calar a sua alma, para viver uma vida no Espírito. Segunda coisa, para que tantas aflições? Para aprendermos a discernir o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Em Efésios capítulo 5, queridos, capítulo 4, diz que nós precisamos deixar de ser negligentes e procurarmos entender qual é a vontade do Senhor. Efésios diz isso, 4 ou 5, não me recordo agora o texto de cabeça. Nós temos que deixar de ser negligentes e procurar descobrir qual é a vontade do Senhor. Terceira coisa, para que tantas aflições? As aflições vêm, os desertos vêm, porque nós nos tornamos firmes em rejeitar o que o Senhor rejeita e apreciar o que o Senhor aprecia. Para que tantas aflições? Primeiro, tornamos-nos pessoas mais sensíveis à voz do Senhor. Segundo, aprendemos a discernir o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Terceiro, tornamo-nos firmes em rejeitar o que o Senhor rejeita e apreciar o que o Senhor aprecia. Quarta coisa, para que tantas aflições? Por que nós passamos pelos desertos da vida? Para aprendermos a ser gratos por todas as coisas, não são somente coisas boas,
todas as coisas, principalmente pelas ruins. Eu li uma frase esses dias que a gratidão é a impressão digital do céu. Então eu vivo as aflições, os desertos, as crises. Para quê? Para aprender a ser grato por todas as coisas, principalmente pelas coisas ruins. Quinta coisa, para que passar pelas crises, aflições e desertos? Para que o nosso comprometimento com a palavra de Deus aumenta diante dos desafios. A quinta coisa é, o nosso comprometimento com a palavra de Deus aumenta. Então, as aflições, elas vêm para que o meu comprometimento aumente diante dos desafios. O meu comprometimento com a palavra de Deus aumente diante dos desafios. E eles vêm, as crises vêm, os problemas vêm, e eu vou aumentando o meu comprometimento cada vez mais com a palavra de Deus. Sexta coisa, para que tantas aflições? Para que o nosso nível de busca e intimidade aumente diante das aflições. Para que o nosso nível de busca e intimidade aumente diante das aflições. Vá comigo em Atos, por favor, eu quero encerrar com esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 22. A multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, isso pode acontecer. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos, não só de Paulo e Silas, as correntes de todos se soltaram. Você conhece a história, você pode voltar ali a partir do versículo 16, eles estão ali realmente passando por aquela cidade, do 13 ao 15 é a conversão de Lídia, e eles vão realmente para um lugar de oração, e aquela mulher fica por muitos dias, aquela menina por muitos dias, falando algo verdadeiro, que eles eram servos do Deus Altíssimo, e de repente Paulo se aborrece, volta para o Espírito, ordena que saia da menina, e quando as pessoas da cidade, os comerciantes da cidade que ganhavam dinheiro sobre a vida da menina, prendem eles, espancam eles. Eles estavam indo para a igreja orar e acabam no deserto, acabam na aflição, acabam na prisão, acabam dentro de um forno aquecido. Estavam indo para a igreja orar, estavam sendo direcionados para buscar a Deus na igreja. Queridos, o cenário mudou, mas o propósito não. O cenário muitas vezes pode mudar a cada dia, mas o propósito nunca pode mudar em nossos corações. E a atitude correta de Paulo e Silas promoveu uma mudança. E é isso que eu quero que você entenda, que essas aflições que nós passamos e enfrentamos, nós precisamos ter uma atitude correta, de acordo com a palavra de Deus, para que tudo isso promova uma mudança. Paulo e Silas, mesmo sofrendo açoites, fizeram a escolha certa e escolheram louvar e bendizer ao Senhor. E a atitude correta desses dois homens promoveu uma mudança de situação e a manifestação da glória de Deus em suas vidas. E não só, queridos, ele salvou o carcereiro e toda a sua casa, eles foram batizados. O propósito era tirar Paulo e Silas da igreja, colocar Paulo e Silas na prisão, porque havia uma vida, uma pessoa, e essa é a visão desta igreja, amados. Valorizar uma vida e alcançar famílias para o reino de Deus. Então muitas vezes Deus se movimenta pelo propósito, muda o cenário, mas a palavra de Deus é a mesma, é eterna, é simples, e mesmo mudando o cenário, o propósito não pode ser mudado. Eu preciso mudar de atitude diante do cenário que eu estou vivendo, para que não somente eu seja beneficiado, mas os que estão à minha volta sejam beneficiados, e principalmente aqueles que precisam da palavra do Senhor.
Agora eu te faço uma pergunta e a gente encerra. Qual será a sua escolha mediante as aflições que você está vivendo? Hoje, agora, nós temos a oportunidade de fazer uma escolha para que haja mudança na minha situação. Se você que está nos assistindo pela primeira vez e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te fazer essa proposta, de você entregar a sua vida para Jesus, mudar a sua atitude, para que você possa mudar de situação, mudar de condição. As aflições vêm, os problemas vêm, as adversidades vêm, para realmente deixar as cicatrizes, as marcas, mas para que a gente possa cada dia mais, como esses 6 princípios, para que tantas aflições, possam realmente fazer parte das nossas vidas. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, te louvo, Senhor, e bendigo o teu nome neste dia. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada pessoa, cada família sintonizada, conectada neste canal. Que o teu Espírito possa, neste momento, envolver a vida de cada um deles, e que eles possam, através dessa mensagem, ouvi-la novamente, compartilhar com pessoas, ó Pai, que estão passando por aflições, porque o Senhor Jesus realmente venceu o mundo, mas não nos livrou das aflições. Passaremos por aflições, viveremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Então, Pai, que essa pergunta realmente que eu fiz no início da mensagem, para que tantas aflições, possam ser respondidas nesses 6 princípios que nós conversamos aqui neste dia. É em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos dê força, ousadia, coragem, para que possamos, fé, confiança, para que possamos permanecer em pé diante de todas as aflições que estamos vivendo. E sabendo, ó Pai, que nós, como vaso de barro, estamos na mão do oleiro, protegidos, preservados, guardados para a glória e honra do teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, tua casa e família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, para que você possa fazer como Paulo e Silas, ganhar vidas para o reino de Deus. E fique tranquilo, essas aflições vêm realmente para que nós possamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas, sendo moldados, forjados, fortalecidos diante de tudo isso. Que Deus te abençoe. Até o próximo culto. Fiquem em paz, fiquem bem, em nome de Jesus.